Está aqui com o Otávio Calvé, com o Antônio Carlos Aguiar, com o Cagé, que está ali na retaguarda, e todos os demais. Muito bem, o nosso assunto é esta bendita medida provisória 936, que, curiosamente, é de 1º de abril, mas é de verdade. Começa a brincadeira de mau gosto com esse fato. O que eu acho interessante, eu estava pensando, esse período de quarentena serve para várias coisas, inclusive para pensar. E eu andei pensando tanto nisso, que começou a doer minha cabeça, eu achei que eu já tinha esgotado a minha capacidade do HD aqui da minha cabeça. Mas hoje eu soube que eu estou com uma sinusite. Então, a dor de cabeça é da sinusite, eu vou continuar pensando. O que eu estava pensando é o seguinte, tão logo saiu a medida provisória, cada um de nós fez o seu juízo. Uns acharam completamente oportuna, outros inoportuna, e outros nenhum nem outro, mais ou menos. Pois bem, o que é mais interessante é que, na minha maneira de ver, a partir da liminar concedida parcialmente pelo ministro Lewandowski, as posições que nós tínhamos anteriormente, algumas se modificaram na apreciação da medida provisória. Eu tenho aqui um artigo até muito interessante do Calvé e do Antônio Carlos, né, sobre a questão coletiva e individual, muito bem posto o artigo, mas eu gostaria de lembrar, no primeiro momento, que o tema é tão controvertido que num grupo diminuto de pessoas que se dedica diariamente a pensar e decidir sobre direito, como é o plenário do Supremo Tribunal Federal, e mais diminuto ainda, porque o ministro Celso de Mello está de molho, porque está doente, então nós só 10. Nós conseguimos ter, a respeito da liminar do ministro Lewandowski, 3 posições, em 10 pessoas, gente. Não é formidável? 7 que tiveram entendimento do que prevaleceu, que a medida provisória é constitucional, não merece reparo nenhum. Que era o relator, que diz, olha, ela é constitucional, mas precisa ser conformada à Constituição. Portanto, faz o acordo individual e comunica o sindicato que tem prazo de 10 dias para se manifestar. E outros 2 que julgaram inconstitucional. Ora, se num grupo de 10 ministros nós temos 3 posições, é interessante pensar que num grupo maior, que somos todos nós, a comunidade jurídica e trabalhista, nós tenhamos uma multiplicidade de opiniões. De modo que, do ponto de vista teórico, eu admito que as pessoas tenham várias... Admito até que alguém pense como eu. Mas o que me parece fundamental é que a gente, desse esforço conjunto, tire aqui alguma ideia prática do que eu vou fazer amanhã. Para que servem esses nossos debates, Calvé? É para tentar chamar a atenção das pessoas para o que vai fazer. Eu vou dizer a vocês o seguinte, no sábado, anteontem, eu participei de um evento que acabou falando sobre essa medida provisória com 2 jornalistas. E jornalistas têm uma visão própria da formação deles. Então, eles não distinguem a decisão, o autor da decisão, eles não medem palavra, nenhum deles falava data vênia, eu dizia assim, olha, quer falar mal? Mas fala data vênia, para respeitar o autor. Mas eles achincalharam em bom português o Supremo Tribunal Federal, e eu fazendo lá o contraponto para dizer, não é bem assim, ó, o fulano é muito bom sujeito, a decisão dele é que eu também não concordo, por aí afora. Mas o que eles representam? O falar da sociedade. Aqueles 2 jornalistas, por menos elegantes que eles pudessem ter sido, eles eram autênticos à medida que eles estavam dizendo o que o povo queria. Como é que eu sei isso, Calvé? Porque embaixo, aqui no rodapé, tinha 1000 e poucas pessoas vendo e ouvindo. O que eles falavam era exatamente o que os jornalistas estavam veiculando. A população fica indignada, ensandecida, orgulhosa, e tudo que você puder imaginar em relação a uma decisão dessa. Eu acho que esse debate tem que servir para tentar dar caminhos. Bom, tá certo, o Supremo decidiu.
E aí, como é que se faz? Acho que é um pouco para isso que nós estamos aqui. Chega de falar, que eu já falei bastante. Te peguei, estava escrevendo aí, agora você tem que falar com os outros. Eu estava anotando aqui umas coisinhas, mas não pense que vai ser só isso, não, viu? Tem muita coisa. Não, Estava anotando para te perguntar. É a primeira vez, todo mundo vai falar, deixa cada um falar. Pois Ó, é. começou agora, né? é 20% de microfone para cada um. A reunião tem 5 horas, então tá tudo certo. Daqui a pouco a Uma gente. hora cada um, tá bom. Ô, professor, então, aproveitando o gancho aí que você falou do Calvé aí, do artigo dele, eu queria ver, Calvé, o voto do ministro Moraes, Alexandre de Moraes, ele fala o seguinte: aqui não existe conflito, aqui existe a necessidade de uma convergência pela sobrevivência da empresa, do empregador e do empregado, com auxílio do governo. Sem auxílio do governo e sem essa convergência de interesses, as empresas não sobreviverão. E esse período de pandemia, teremos um desemprego em massa. No artigo, você fala exatamente dessa questão de inexistência de conflito coletivo e de convergência. E ainda termina dizendo que o tempo urge. Urge mesmo, Calvé? Boa tarde a todos. Obrigado aí pelo convite. É sempre um prazer, uma honra estar dividindo aí a tela, né, com pessoas brilhantes e que eu gosto muito, tenho muito carinho por todos vocês. E agradeço aí mais uma vez a oportunidade. E, Cacá, deixa de ser modesto, né? O artigo é nosso. A ideia foi nossa. E foi um típico caso de construção conjunta de ideias mesmo, né? A gente trocou ali o WhatsApp, aí você fez a provocação dos interesses convergentes. Aí eu passei aí uma tarde inteira estudando os clássicos, fui rever os livros que eu estudei na época que passei concurso, Susequim, Délio Maranhão, Orlando Gomes, fui ler os clássicos para ver se o fenômeno social que a gente está vivendo se amolda ao fenômeno social, né, que levou a nossa Constituição a ter a exigência da negociação coletiva. E foi aí que a gente construiu juntos essa ideia de que não me parece ser propriamente um conflito coletivo de trabalho que a gente está vivendo hoje, né? Eu não consegui ver o interesse antagônico de classes. Não me parece uma luta de classes do explorado trabalhador contra a força do capitalismo. Eu não consigo ver isso nesse momento, né? Nesse momento que a gente
dessa questão de destruição criativa de alguns institutos, de algumas crenças. Estamos voltando a uma questão de ética, de ensinamento de ética, de valorização das outras pessoas ou do outro? Caro Carlos, quantos dias eu tenho para responder? Olha aqui, ó. Eu lembrei desde logo, quando você falou, uma frase que o professor Gofredo da Silva Teles falava nas aulas. Ele começava dizendo assim, quando ele falava do caráter genérico da lei, do caso concreto, ele dizia o seguinte: a desordem é a ordem indesejada. Isso é muito interessante para que a gente pense nessa situação que nós estamos vivendo e cá entre nós na desordem que nós estamos vivendo em matéria de direito do trabalho, fundamentalmente em direito coletivo. O Brasil tem uma peculiaridade, e eu recebi agora há uma hora passada, da doutora Taube, que é muito minha amiga, um trabalho que eu acho que foi o Homero, o juiz do trabalho em São Paulo, que fez, da legislação trabalhista nessa época de coronavírus, de uma dezena de países. Evidentemente, eu não tive tempo de ver ainda, mas eu posso afiançar que nós temos uma situação peculiar em matéria de direito coletivo do trabalho, que é uma desordem no meio sindical. Mal ou bem, nós tínhamos um sindicato que nasceu do pecado, né, da unicidade sindical, da contribuição sindical única, tudo isso que nós sabemos. E a Lei 13.467 veio desmantelar a estrutura sindical profissional. Quando eles escreveram, mal escrito, mas acabaram escrevendo, porque o Supremo diz que assim é, que a contribuição só pode ser recolhida quando o empregado expressamente e previamente autoriza, acabaram com as finanças do sindicato. Então, nós estamos exatamente no momento que boa parte dos sindicatos não tem dinheiro para atuar. Sem dinheiro não se vai a lugar nenhum, nem de ônibus, porque o cobrador não deixa a gente passar na catraca se não pagar a passagem. Então, nós tínhamos que reconstruir, se fosse uma questão séria na minha cabeça, o direito do trabalho começava pela reconstrução do sindicato. Depois vamos pensar no contrato individual, que nós temos 2 interlocutores em pé de igualdade, empresa e empregado. Isso é o que eu gostaria que fosse, mas entre o que eu gostaria, o que é, as coisas são como são. Então, quando você fala numa desconstrução, acho que está assim. Mas acho que embaixo dessa cinza ainda tem brasa. Nós vamos sair daí numa situação futura de reorganização da estrutura. E o que você fala, o Antônio Carlos, é muito interessante. O que, afinal, resulta, o voto do ministro Alexandre, que eu não li, eu também acho que não preciso ler, porque eu li aqui o texto de vocês, né? E você, no finalzinho da página 2, com todo o respeito que me merece o ministro, acho ótimo quando as decisões judiciais se pautam em trabalhos acadêmicos bem feitos. Por que é que eu não fui tão um fracasso na minha carreira de magistrado, que ontem fez 7 anos que eu aposentei no TST, 7 anos. Pois bem, eu fazia isso, eu ia lá e copiava o que você tinha escrito, e assim que é bom. Olha aqui, ó. No caso que nós enfrentamos, não se observa a existência de um conflito coletivo, simplesmente porque não há divergência entre os interesses de cada uma das categorias, mas convergência na necessidade de alternativas, por aí afora. Esse é o texto de vocês, que eu não li ainda, mas certamente ele botou um numerinho embaixo, ele pôs a origem, né? Citou a fonte, assim que é bom. Pois muito bem, é isso mesmo. Esse momento não é de divergência. É por isso que se disse que nessa quadra da calamidade, o inciso 6º do artigo 7º perde a importância que tem e cede espaço para a negociação individual. Isso é que os 7 disseram. Outros 2 disseram que não, que continua. E se perguntar para o sindicato de empregados, eles estão bravos para sempre. Mas nós ainda estamos numa fase de achar que ou é fogo ou é água. Não é assim.
Vocês têm uma noção, vocês viram todos no UOL, porque vocês são mais espertos do que eu, vocês viram que cerca de 2.400.000 trabalhadores estão abrangidos por acordos coletivos, exatamente sobre esse tema que o Supremo disse que pode fazer por acordo individual? Eu até copiei aqui, ó, químicos, acordos coletivos que alcançam o país todo, bancários, idem, saúde, servidores públicos do Estado de São Paulo, e vai por aí afora. São Paulo, Rio, bares, hotéis e restaurantes, todos acordos coletivos, que não precisa ter. Agora, o que é interessante no substrato dessa decisão é dizer o seguinte, ó, o interesse é convergente. Eu vi, não me lembro ontem, alguém dizer o seguinte, eu acho que não tem que despedir empregados. Certas categorias, certas empresas, é uma temeridade desmobilizar todo mundo, mandar todo mundo embora. Quanto que eu vou ter que empregar em dinheiro para, daqui a pouco, ressurgir com uma mão de obra capaz para eu ter lucro e poder pagar as dívidas que eu não consegui pagar? Então, Antônio Carlos, voltando ao começo, eu acho que há um processo de reconstrução a partir dessa quadra, dessa medida provisória. É interessante isso, né? Eu vou até passar a palavra para o Calvé também, porque aí fica uma seguinte pergunta, né? O interesse é convergente, quer dizer, não tem conflito, mas eu acho que também tem a questão emergencial, né? Que também foi muito considerada pelo Supremo, né? Nos votos divergentes. Se não fosse uma situação emergencial, professor Calvé, como é que seria essa, quer dizer, obviamente, o Supremo apontaria, me parece, para uma outra direção, né? Então, vamos pensar que a gente não estaria falando de uma liminar discutindo constitucionalidade de uma medida provisória, senão de uma liminar discutindo constitucionalidade de uma lei. Como é que seria isso, na sua visão? Quer dizer? Eu acho que seria diferente, tá? Porque até quando começou isso tudo, as pessoas me perguntavam assim nas lives, né, qual era a minha opinião, o que eu achava que era o mais seguro fazer e tal. E eu sempre indiquei o caminho de, primeiro, vamos tentar o clássico, né? No iniciozinho da pandemia, eu falei, olha, a empresa deve ter algum fôlego ainda, deve ter algum caixa, algo que ela consiga ainda, né, para o primeiro mês. Então, assim, vamos tentar, nesse primeiro momento, buscar os sindicatos, fazer negociação coletiva, até porque dá muito mais segurança, né, para a empresa, para depois isso não ser impugnado lá na frente, não haver alegação de vício, de coação, enfim, que a gente sabe que a gente vai ter uma parcela aí dos acordos sendo levados à justiça depois, provavelmente, né? Então, assim, se não houvesse esse fator tempo, essa questão da emergência, eu acho que o caminho seria diferente. Eu acho que o caminho seria, primeiro, o sindicato, primeiro, buscar o sindicato, seria o artigo 617, né? Buscar o sindicato, aí se ele não fizer nada, aí vamos seguindo aquele caminho até chegarmos à negociação direta entre empregado e empregadores, né? Nos debates da MP, né, a gente fica sabendo assim de notícias, né? Chegou-se a pensar em fazer um caminho diferente, o caminho de simplificar a forma de negociação coletiva, que eu acho que talvez pudesse ser o meio termo, né? Nesses momentos assim que a gente precisa de mais agilidade, talvez a gente pudesse simplificar o procedimento para uma negociação coletiva, ou algo assim, não sei, o 617 simplificado, além de abreviar os prazos, como a MP já fez, mas não sei, tentar só o sindicato não respondeu, vai direto para o acordo com os trabalhadores, né? Criar um mecanismo assim como esse, um Zoom ou algo semelhante, para poder fazer uma comissão de trabalhadores, né, que naquele momento pudesse exercer excepcionalmente a prerrogativa sindical, coisas do gênero, né, que seriam medidas alternativas para preservar o espírito da voz da coletividade e atender à Constituição, né, sem maiores dramas. Então, eu acho que a decisão final, a decisão sobre a liminar do Supremo, levou em conta, sim, a questão emergencial, não tenho a menor dúvida disso. E os números foram assim muito agressivos, né? No voto não, na manifestação como amigo da corte, não sei se foi da CNI, enfim,
Alguém falou lá que, ou foi o próprio Barroso, não sei, mas enfim, alguém falou que até quinta-feira já tínhamos cerca de 2.400.000 acordos individuais, né? Enquanto a média normal de negociações coletivas no Brasil fica em 45.000 por ano. Então, assim, realmente, né? E aí, aproveitando a fala do ministro, do professor Manos, acho que esses acordos individuais, eles naturalmente vão ser uma saída melhor para aqueles que não conseguem acesso facilmente a uma negociação coletiva, né? Você vê que as grandes empresas, os sindicatos bem estruturados, já se anteciparam. Antes da MP 936, a gente já estava aí com uma chuva, né, de negociações coletivas. Agora, o microempresário, o empregador doméstico, aquele sujeito ali que fica alijado do sistema, que tem maior dificuldade, eu acho que para ele vai ser uma bela saída. E aí, quando a gente pensa em reestruturação do sistema, e eu concordo plenamente com a sua fala, professor, de que os sindicatos, a gente precisa agora colocar toda a atenção, né, em reestruturar o sindicalismo, porque, afinal de contas, o direito do trabalho, na sua essência, é coletivo, né? Ele surge do coletivo e ele se afirma no coletivo, né? O meu sonho é um dia, como juiz, ficar julgando não com base em leis, mas com base em normas coletivas, né? A autorregulamentação deveria ser a regra e não a exceção, né? Mas ainda falta muito para a gente chegar lá. Agora, eu acho que a reestruturação ela tem que passar por isso também. De uma vez por todas, eu acho que a gente tem que lembrar que a área trabalhista, né, ela é muito heterogênea. A gente tem soluções uniformes para situações completamente distintas, do microempresário à grande indústria multinacional, né? Do empregado analfabeto de salário mínimo aos altos executivos, né? A gente já deu um pequeno passo na reforma trabalhista, com os hipersuficientes, por exemplo, mas um passo muito tímido, né? E nem sei se um passo muito seguro, mas foi um passo tímido. Então, acho que é por aí. Eu acho que a gente vai ter essa reestruturação e acho que, em tempos normais, diz ela, para deixar a resposta bem clara, uma lei dispondo sobre acordos individuais valendo mais do que negociações coletivas, eu acho que a resposta seria diferente do Supremo, sim. Gia, eu queria fazer uma rápida provocação aqui aos dois, aproveitando as duas falas. Tá? A gente está falando muito de acordo individual, que de fato é o que se decidiu ontem no Supremo. Agora, a gente tem aqui uma parcela muito grande de empregados que, mesmo com plena vigência da medida provisória, só tem redução ou suspensão com acordo coletivo, que é quem ganha mais de 3 salários mínimos e menos que 2 vezes o teto do INSS. Portanto, para algumas empresas, e muitas, não são poucas, o acordo coletivo é inevitável. É um caminho do qual você não foge. E aí, o que a gente está encontrando? A gente está encontrando de tudo. Você encontra sindicatos que são contrários, dificultam a sua vida. Por outro lado, a gente viu também, e tem que ser dado crédito, sindicatos dando um banho, né? Dando um banho de flexibilidade. A gente fez num cliente grande com milhares de empregados assembleia virtual, vídeo no WhatsApp, votação por WhatsApp, enfim, coisas que nunca se imaginou, que é tudo que a gente falou agora. E funcionando, ninguém se sentiu... É claro que era uma votação simples, era um sim ou não, era menos debate, obviamente uma coisa... Mas, por outro lado, esses sindicatos perderam de uma hora para outra a sua fonte de receita. A gente tem discutido muito no Comitê do Rio, quando a gente se reúne, volta e meia vem esse assunto. Foi certo, foi errado? Não importa muito se é certo ou errado, importa que está desequilibrada essa história, né? Como é que a gente vai compatibilizar a necessidade extrema de sindicato que a gente tem hoje? Hoje ela é extrema, né? Porque para algumas, eu diria assim, para todas as grandes empresas, a negociação coletiva é inevitável. Você pode não precisar para empresários menores, microempresas, empresários pagam salários menores num bar, num pequeno restaurante, numa livraria, numa loja, que aí o pessoal ganha até 3 salários mínimos, mas a verdade é que o pessoal vai depender profundamente do sindicato. E aí entram alguns sindicatos, e aí eu não vou fazer juízo de valor, mas condicionando ou trazendo para a conversa taxa negocial. A gente está vendo isso aos montes, né? Queria passar a bola para vocês dois, não é para ninguém em especial, aí vocês tiram aí na porrinha virtual quem começa. Mas eu trocando um pouquinho de assunto, como é que a gente resolve esse embrulho? A gente tem sindicatos aí totalmente estrangulados, mas querendo ajudar. Tem outros estrangulados que também não querem ajudar, mas como é que é essa reforma? O que a gente precisa fazer? Talvez seja até papel de uma entidade como o Cinza, como o CESA, como as associações de magistrados, começar a propor. Eu acho que a gente tem falado muito da reforma sindical e está faltando proposta. Quem sabe a gente não consegue começar uma conversa preliminar aqui? Eu acho que é importante destacar também a importância, porque o problema não ocorre só para o sindicato dos empregados.
Por patronal também nós temos esse problema. E nós precisamos ter sindicatos fortes, efetivamente, né? E um sindicato forte você tem quando você tem recursos. Afinal de contas, nós temos recursos para poder se manter, né? Me desculpa por ter feito essa intervenção aí, mas bola com vocês. Professor, quer começar? Eu, hein? Eu estou achando que vai sobrar para eu pagar essa taxa negocial, não vou pagar nada, não. Olha, como é que é? Você ficou com o microfone aberto, jogaram para você. Eu estava com o microfone aberto, mas eu estou quietinho aqui, não estou fazendo barulho. Só o Vidal que me ligou aqui fez barulho. Olha, o Luiz Guilherme estava falando, isso já tinha me passado na cabeça de relance, acho interessante. Nós vamos ter acordos individuais que o Supremo diz que são válidos, questionados no futuro na Justiça do Trabalho, colocando para o juiz um dilema interessante, que é o seguinte: afinal, o que é que vale mais? O texto do artigo 7º, inciso 6, ou a decisão judicial do Supremo? E o juiz vai dizer se aquela redução era constitucional e ilícita ou não. Pois bem, eu tenho uma resposta, mas eu não sou juiz, eu já fui. O que eu estou pensando é o inverso que o Luiz Guilherme está dizendo. Para aquele contingente de pessoas que é necessária a participação do sindicato, se por um ou outro motivo não for possível, não vale a negociação individual. Se o sindicato se nega à negociação coletiva, que nós temos hipóteses dessa, ou condiciona a pagamento desse ou daquele valor e o empregador diz: eu não pago nada. Se o sindicato está morrendo de inanição, não tem condições nem de sentar na mesa, nem tem aqui um instrumento como esse que nos permite conversar à distância, a empresa fica impedida de usar de um dos benefícios da medida provisória, que é a redução de salários, suspensão, ou, comprovando esse fato, o judiciário, no futuro, irá chancelar essa negociação, ainda que não tenha ocorrido nos estritos termos da medida provisória. Se, por um lado, o raciocínio é válido, por outro, tem que ser também. Há uma questão que é fundamental, que já se tocou aqui, que é perceber que nós estamos falando em convergência de interesses, em manutenção do emprego. Cada vez que tem um acordo reduzindo o salário, a contrapartida é mandar embora a pessoa. Que bem que eu protejo o salário menor, mas mantido o posto de trabalho, ou é redutibilidade de salário e no mês seguinte, zero de salário. Então, esses acordos, eu suponho que merecerão no futuro uma avaliação diante das circunstâncias em que eles ocorreram, que são aquele contingente que o Luiz falou, quem ganha mais de 3, menos de 12, que é um contingente muito grande. E como ele mesmo disse, as grandes empresas, bancários, químicos, metalúrgicos, o Cinza de São Paulo fez acordo. Fez acordo aqui, ó, vale para São Paulo, Embu Guaçu, Imbu, Francisco Morato, Tabuão e adjacências. Com quem? Com um sindicato que sabe que determinados nichos da atividade são capazes de fazer. E os que não são? Eu acho que tem que valer. Eu acho que isso vem bem ao encontro de um comentário, uma pergunta do Solon, e aí já passo a bola até para você de novo, porque é bem nesse sentido, que ele diz o seguinte, nosso Solon de Almeida Cunha, como conciliar o interesse público ao interesse de classe ou de categoria? Grandes categorias têm sindicatos representados e com dinheiro, os pequenos não. A mão de obra está nas pequenas categorias. Então, o Solon não faz pergunta, ele faz uma afirmação que nos obriga a concordar com ele. A resposta à pergunta do Solon, para mim, está na pergunta. Mas é isso mesmo. Eu estava cometendo um artigo aqui para a Academia Brasileira, que eu prometi
lá para o Ney Maranhão descrever, e hoje estava falando sobre isso, que é o dever fundamental de cooperação que as partes têm, a obrigação de observar o artigo 8º da CLT, que é a ele que o Solon está se referindo, que na celebração das negociações e na avaliação delas, ninguém pode permitir que interesse de classe ou interesse privado prevaleça sobre o interesse público. Então, a hora que eu vou analisar um caso concreto de uma negociação que não se deu nos estritos termos que o legislador estabeleceu, eu tenho que pensar no efeito social de uma decisão que abra a porteira, né, em bom português, para que se continue a vilipendiar o interesse público. Então, eu repito, a resposta à pergunta do Solon está na pergunta dele. Certo, Calvé? Você que manda. Perfeito, professor. Concordo com tudo, né? E acho assim que o sindicato que está agindo de forma desviada da sua finalidade, cobrando, não se interessando pela negociação, se recusando a negociar, eu acho que o caminho é tentar buscar alguma forma de comprovar isso, né? Para, se depois, no futuro, houver algum questionamento, você conseguir demonstrar. Agora, mais do que isso, eu acho que seria o ideal a gente começar a criar uma cultura de extirpar esses sindicatos, né, do nosso cenário. Eu falo muito com colegas do Ministério Público do Trabalho que eles tinham que ter uma coordenadoria de sindicatos fraudulentos, né? Eu vejo coordenadoria para combater negociações coletivas, né? Eu vejo coordenadoria... Agora, assim, a quantidade de relatos que a gente recebe, né, de sindicatos que abusam ou parece que estão abusando do seu direito e da sua personalidade sindical, que é um ataque frontal à Constituição, aos direitos fundamentais, né? Você tem toda uma categoria refém de um sindicato que abusa do seu direito. Eu acho que isso é um tema importantíssimo para o Ministério Público do Trabalho atuar e buscar as providências para afastar essas diretorias, enfim, fazer intervenções lá, como já aconteceram. Aqui no Rio de Janeiro, a gente teve uma ação muito grande no Sindicato do Comércio, que tinha lá uma casta de diretores que há mais de 40 anos dominava as eleições e as pessoas iam se mantendo no poder no sindicato essas décadas todas, né? E fazendo milhões de fraudes, etc. Uma ação do Ministério Público na Justiça do Trabalho conseguiu acabar com essa história, fazer eleição livre, enfim. E o sindicato, né, teve um ganho muito importante com isso. Então, eu acho que está na hora também da gente parar de tolerar. É uma coisa que a área trabalhista, eu acho que tem que repensar. Até acho que seguindo a provocação do Kaká na primeira pergunta, sobre a questão da nova ética, se a gente vai retomar ou não vai, etc. Eu acho, assim, eu que estou aqui no fronte do primeiro grau ainda, né? E acho que aqui ficarei por muitos anos ainda. Eu acho que, desde a reforma trabalhista, a gente tem ganhado muito em ética no processo do trabalho, na justiça do trabalho como um todo, né? E acho que esse episódio agora, onde os acordos individuais, né, estão aí batendo a porta dos sindicatos, deve servir também, aproveitando a sua pergunta também, Gisela, para os sindicatos ficarem alertas. Olha, a gente nunca teve uma cultura de aceitar acordos individuais, a gente nunca teve, né? Nesse sentido, a decisão também do Supremo foi histórica, né? E olha que interessante, hoje estão talvez votando a MP 905, né? Não sei se vai botar em pauta, se vai caducar, se não vai, enfim, está meio esquisito lá o negócio. Mas, de qualquer forma, tem um artigo lá que permite acordo extrajudicial para conflito trabalhista em cartório. Um advogado de cada lado, você vai no cartório e faz. Eu sou amplamente favorável, mas a gente sabe que também já é mais um passo nessa cultura, né, de ir facilitando para que os próprios empregados e empregadores resolvam seus problemas, independentemente de Estado, Justiça do Trabalho, independentemente de estruturas sindicais, né? Quer dizer, há pouco tempo a gente estava discutindo o fim da homologação da rescisão. Em 3 anos, a gente já está permitindo acordo extrajudicial em cartório. Então, olha só que passo que a gente deu, né? E acho que esse momento que a gente vive vai servir também como laboratório. As pessoas vão, talvez, pensar, nossa, fizemos tudo individualmente,
E não foi assim um estrago, ou não foi algo que acabou com a área trabalhista, ou que destruiu o trabalhador. Então, eu acho que a reflexão é muito válida, juntando todas as perguntas, de pensar na reestruturação do sindicato, extirpar os sindicatos que abusam do seu direito, pensar na nova cultura de soluções diretas, empregado-empregador, porque isso é uma realidade também. E, para mim, como sempre defendi, a gente ter uma sociedade civil forte, organizada, que possa também tirar do Estado essa prerrogativa de resolver conflito trabalhista, né? Porque eu acho que, como disse o ministro Barroso no voto dele, o empregador ele só termina de fazer a conta de quanto custa o empregado depois da reclamação trabalhista, né? Ele falou exatamente isso, e é algo para a gente pensar. Eu queria aproveitar, Gisela, em cima disso que o Calvé colocou, eu concordo plenamente com esse ponto. Você vê que o próprio Ligue, quando ele fala que os sindicatos deram um banho, estão dando um banho, a questão que fica é o seguinte: por que os sindicatos também já não começaram a pensar numa atuação, por exemplo, como os coletivos sociais? Hoje a gente tem vários coletivos sociais que exercem um papel que o sindicato podia exercer. A gente verifica a questão dos informais, aqueles R$600, mais de 70 milhões foram atrás daqueles R$600. Por que o sindicato não busca alguma coisa nesse sentido? Aliás, até o professor Manos conhece um livro muito bom que chama O Mito da Unicidade Sindical, fala um pouco disso. Mas eu estava vendo aqui, em cima do que você falou, Calvé, se a gente pegar o artigo 2º da MP, ela fala que o interesse é preservar o emprego e renda, garantir a continuidade das atividades laborais e empresariais e reduzir o impacto decorrente dessas consequências do estado de calamidade. A gente não estaria, nesse momento, colocando em prática uma concertação social? Quer dizer, e aí não teria uma jurisprudência de crise que pudesse nos ajudar nesse sentido e dando até mais força para o sindicato? Quando se fala, eu vi um monte de pergunta aqui, se o sindicato não quer fechar, isso, aquilo, mas quando reconhece os acordos individuais, quando abre essa possibilidade do sindicato ir mais além com essas assembleias virtuais ou até sem assembleia, não faz parte desse processo de concertação social? Não haveria um espaço para a gente evoluir muito mais com essa questão de ética e boa-fé nas relações trabalhistas? Acho que sem dúvida, Cacá. E acho assim, o que falta, e não é só para os sindicatos, acho que para a área trabalhista como um todo, eu acho que falta a gente pensar fora do tradicional, fora da casinha, sabe? Como o povo gosta de falar, né? A gente tem dilemas hoje e formas de atuar que precisam de um novo modelo, de uma nova roupagem. A gente precisa de uma nova forma de combate do sindicalismo, por exemplo, né? Eu estava até numa das lives falando sobre a questão específica da MP 936 e dessa coisa do conflito coletivo. Me veio também um argumento. Falei, olha, vamos lá, o sindicato quer negociar, o empregador não quer nesse momento. Qual é a força de pressão social que o sindicato, que o trabalhador vai ter, né? Fazer greve? Fazer greve agora é tudo que o empregador quer, né? O sujeito fica em casa sem trabalhar, sem receber salário, né? Então, assim, isso mostra como a gente precisa ser mais criativo e ter outras fórmulas para a gente buscar essa grande concertação social. E acho que talvez seja o momento da gente começar a superar um pouco o discurso que nos forjou lá atrás, né? Que é o discurso da luta de classes. Claro, isso é importante, isso faz parte da nossa história, mas a gente está num momento agora que, assim, a tendência é cada vez termos menos postos de trabalho desse ponto de vista tradicional e mais formas de trabalhar, né, que talvez estejam ou fora disso ou ao lado disso, não sei, né? E isso pede uma nova forma da gente buscar uma grande negociação social, uma grande fórmula de solução social. Eu acho que a área trabalhista ela está vendo assim daqui a 10, 20, 30 anos o seu fim da forma como nós a conhecemos, eu acho, né? E a gente não está ainda conseguindo debater uma solução ou uma nova forma da gente agir. E eu vou dar um exemplo, né? Eu, como juiz, fico extremamente triste quando eu vejo uma ação trabalhista pedindo vínculo de emprego de trabalhador em plataformas digitais. Você pega lá um motorista de Uber, é um sujeito aí que, se o cara vive disso, está trabalhando 10, 12, 14 horas por dia,
né, se arriscando, detonando a sua saúde, arriscando a todos nós, né? E a única alternativa que ele tem hoje é buscar vínculo. E a gente está perdendo espaço aí para novas fórmulas. E eu vou dar uma notícia interessante. Já existe uma associação, que é a Associação dos Trabalhadores Sem Vínculo de Emprego. É uma novidade também que eu acho que pode mexer no cenário, né? São pessoas que chegaram à seguinte conclusão: olha, o vínculo de emprego não é a minha fórmula de trabalhar, mas eu também quero um organismo que me proteja, que me dê voz, né? Que me ajude nas articulações. Então, é bastante interessante também. Vale a pena pesquisar sobre isso, vai ser um fenômeno novo aí que está surgindo. Curioso, né? Porque se a gente pensar que a prerrogativa de negociação hoje é dos sindicatos, imagino que as pessoas associadas a essa associação, obviamente, elas vão buscar um vínculo de natureza civil, não trabalhista, quer dizer, não perde legitimidade e, pelo contrário, talvez até aumente a representatividade, né? Porque acho que é isso que a gente tem hoje, é uma grande crise de representatividade mesmo, né? Essas assembleias, por exemplo, virtuais, até tem, acho que foi até o próprio Solon que colocou, e foi bom porque eu ia mencionar isso também. Essas assembleias virtuais, na verdade, elas não estão previstas em estatuto, justamente porque hoje a gente tem sindicatos com uma diretoria que já está lá há 20, 30 anos, e se facilitar muito o pleito, né, essa diretoria fica um pouco mais frágil, né? E tem diretorias de pai, filho, irmão, e são sindicatos ativos, né? E bem combativos também, mas tem um vício aí de representatividade que é flagrante, né? Tem várias perguntas aqui, uma delas em relação a uma pessoa que diz, bom, o sindicato tal aqui está com as portas fechadas, sindicatos publicitários. Como é que eu faço? O que eu faço? Quer dizer, professor Manos, o que essa pessoa faz aqui? Sindicatos publicitários está com as portas fechadas lá. Ela vai precisar da anuência do sindicato, agora com essa nova decisão do Supremo? Acho que seu microfone está mudo. Seu microfone está mudo. Pronto, você falou para desligar, eu desliguei, agora esqueci de... Mas eu estava pensando nisso, inclusive agora quando o Calvé falou. Nós estamos muito acostumados com as soluções que sempre foram as que estavam ao nosso alcance. Nós não temos sequer criatividade. Agora, é interessante porque na CLT existe uma saída. Eu vi uma moça aqui, acho que Valentina, ela falou assim, o sindicato está desativado, o que eu faço? Ora, no 617 da CLT, diz que quando o sindicato se nega a negociar, o empregador pode validamente negociar com os empregados. Faz-se um grupo de empregados, faz lá uma ata e eles negociam. Em que medida essas exigências que o sindicato vem a fazer, de que eu quero contribuição disso ou daquilo, não é um modo de se negar a negociar? O sindicato, num momento como este, tinha que ser o primeiro a dizer, eu quero negociar, sim, eu quero representar a categoria. Por circunstâncias várias, ele não faz isso. Os empregados têm legitimidade, desde que, obviamente, fique tudo documentado. Tentou-se com o sindicato, mas não foi possível. Por que motivo? Bom, por vários. Mas o sindicato não se prontificou a negociar. Então, negocia direto com os empregados. Agora, isso que o Calvé está falando é muito interessante. Nós temos uma mentalidade atrasadinha, gente. Nós ficamos, de um lado, achando que todo mundo é empregado. Do outro lado, achando que ninguém é empregado. Não é uma coisa nem outra. Agora, o desenvolvimento econômico, tecnológico, vai levando a uma diminuição do contingente de empregados, como nós conhecemos. Os prestadores de serviço têm outra natureza. Eu concordo muito com o Calvé. O camarada que trabalha numa plataforma dessa de serviços, que hoje há várias, ele não tem saída. Ou ele pede vínculo, ou ele está na sarjeta. Agora, aí há um componente muito interessante. O Estado finge de morto e coloca nas costas das empresas a solução dos problemas. E não é assim que se faz.
numa sociedade contemporânea séria, que pretenda amparar os seus cidadãos, a proteção social tem que ser de todo mundo. Não importa se o camarada tem carteira, que cor é a carteira dele, fica essa bobagem de inventar carteira verde e amarela. Isso não tem cabimento. As pessoas são empregadas, algumas, outras não são. Se não forem, tem que ter proteção social. E os instrumentos para isso existem desde sempre. Qualquer trabalhador autônomo é segurado obrigatório da Previdência Social. Quer dizer, quando o governo vem com esses auxílios de R$600 até R$1.000 e tanto para as mulheres, isto se justifica para todo mundo, independentemente do tipo de vínculo que ele tenha. Agora, virou o contrato de trabalho o apanágio para todo mundo que não tem onde cair morto, seja ou não seja empregado. E o que é mais triste, o cidadão que ganha R$100.000 por mês vai lá na audiência, faz aquela cara de coitadinho e diz para o juiz que recebia ordens, e é mentira, com todos os datavilha que eles me merecem. É claro que essa gente não é empregada. Onde já se viu um país de gente que morre de fome? O camarada ganhar salário de 100 mil. Eu quero que ganhe 1 milhão, mas não venha me dizer que é empregado. Então, nós precisamos mudar o paradigma, não é esse. A discussão que nós somos jogados é falsa. Não é saber se é empregado ou não. É saber qual é a proteção social que a sociedade necessita. Qual é a participação do governo. Tem uma palestra formidável do professor Wagner Balera, que todos nós conhecemos e admiramos, quando ele fala da receita da Previdência Social. Empresas e empregados contribuem, sim. Essa conversa de que evasão da receita é por empresas que descumprem, isso é mentira. Quem não contribui, a Previdência é tripartite. Quem não contribui? O Estado, que além de não contribuir, ainda tira parcelas da Previdência para outras finalidades. É preciso que a gente tenha, num espírito de cooperação, de boa-fé, de probidade, um novo desenho das relações de trabalho. E que alguém saiba, bom, eu sou empregado porque eu trabalho sob certas características. Eu não, eu sou autônomo. Mas nenhum dos dois tem medo de ficar na sarjeta e não ter dinheiro para colocar comida na sua mesa para os seus filhos. Então, nós temos que mudar a cabeça. É por isso que como é que é o desmonte que o Antônio Carlos Aguiar falou? É verdade. Precisa pensar de novo a sociedade. Quem sabe se essa desgraça que nós estamos vivendo não ajuda a gente a melhorar. Sabe? Perceber que o paradigma é outro. Desconfiar menos do vizinho. Uma negociação coletiva é um clima de guerra mesmo. O sindicato achando que a empresa está roubando, a empresa achando que o sindicato está querendo se locupletar à custa dela. Não há um ânimo de resolver o problema, de se desarmar. Quem sabe se esse novo paradigma não nos auxilia a ter uma postura mais fraterna. Aí a sociedade caminha. Não para o abismo, né? Caminha para onde deve ir. Vou desligar o microfone de novo, viu, professora, para não fazer bobagem. Eu posso fazer uma provocação aqui? Ô, Lig, deixa eu só te cortar um pouquinho. Que claro, Cacá, você tem precedência. Eu vou te pedir mil desculpas porque eu vou ter que sair, porque eu tenho aqui por conta dessa questão, dessa estado de calamidade, eu faço parte do comitê de crise e vou entrar numa reunião em 5 minutos. Eu só queria destacar 2 coisas. Professor Manos, o livro, o termo é destruição criativa, é de um livro do Joseph Schumpeter, chamado Capitalismo, Socialismo e Democracia. É um livro de 1942. Né? Outra coisa que o nosso amigo Eduardo Pragmácio me ligou aqui cobrando, que falou que tem um artigo muito bom aí, falando de concertação social, para a gente ler. Gente, muito obrigado. Desculpa de ter que sair. Parabéns ao professor Manos, parabéns ao Calvé, parabéns, Lig, parabéns, Cagé, parabéns, Gisela. Um forte abraço, ainda que digital, para todos vocês. Valeu, abraço, gente. Obrigada, Cacá. Posso fazer uma rápida provocação, Gi?
Para você, Calvi, o que eu estava ouvindo o ministro Manos falar, e aí eu estou aí há 30 anos fazendo reclamação trabalhista, processo, tal, eu via muito aquela coisa do reconhecimento de vínculo em fases, né? Lá no passado, os mais velhos lembram do representante comercial, né? Isso foi grandes casos de reconhecimento de vínculo. Depois isso passa e vai passando. Aí a gente viu também muito executivo que foi pejotizado por uma questão de planejamento tributário. Eu acho que hoje a gente popularizou o não vínculo. Eu acho que a impressão que eu tenho, e eu fiquei também assustado com os 70 milhões, é que aquilo que era de uma determinada classe, ou seja, era lá o representante comercial, depois a questão da empreitada, né, do contrato via empreiteiras, né, mão de obra. Você tinha várias questões em que se tinha pedidos de vínculo de legislações específicas e o pedido de vínculo do PJ em geral. Eu, em sala de aula, falava muito do caso do Datena, que era um desses casos, de uma pessoa com salário de 6 dígitos e muito elevado. Eu acho que hoje a gente popularizou isso. Hoje você trouxe uma quantidade enorme de pessoas. E sabe onde é que eu acho que começou isso, sem a gente se dar conta? Começou com aquela lei das domésticas. Porque muita gente deixou de assinar carteira de doméstica e contratou diaristas 2 vezes por semana, dentro daquela regra não escrita de que até 2 dias não tem vínculo. E você começou a jogar um monte de gente com menos capacidade de se proteger nessa informalidade. Isso se estendeu de uma forma monstruosa quando você veio com esses aplicativos e outras tantas atividades, né? O pipoqueiro e o cara que está vendendo bala, enfim, a falta de emprego formal. E aí eu acho que talvez tenha uma oportunidade para a Justiça do Trabalho, não para reconhecer vínculo, que eu acho que não é o caso de jeito nenhum, mas para construir um meio termo, né? Eu acho que isso é uma oportunidade de patamar civilizatório mínimo razoável que vai viabilizar todas essas empresas, porque acho que é interessante a todos que elas sejam viáveis e as pessoas tenham emprego, mas que vai dar essa proteção mínima que o professor Manos falou. Você não pode ter um cara que ganha um salário mínimo e meio sem nenhuma proteção, porque essa pessoa vai virar indigente no final da vida. Ela não tem saída. Então, essa é a provocação. Eu acho que mudou o patamar do que era reconhecimento de vínculo. Era uma coisa mais chique. Hoje, eu acho que é uma coisa mais popular, pelo menos assim, falando em tom de brincadeira. Eu queria completar essa observação para jogar tudo para você, Calvi. Também aproveitando o que o ministro Manos falou, porque, veja, né, essa pessoa que recebe um salário de 100 mil reais, pela nova redação do 444 da CLT, ele tem mais poder que o sindicato no aspecto de negociação, né? Mas ele não tem poder de negociar a inexistência de vínculo empregatício. Quer dizer, se ele coloca no contrato dele que ele não tem vínculo empregatício, não vale. Então, é um anacronismo, na verdade, que a gente tem aqui. A lei está um pouco esquizofrênica mesmo. E me parece que quem tem dado essas interpretações agora um pouco mais abertas e teleológicas mesmo é o Supremo, em todas essas questões trabalhistas. O Supremo começou a reforma trabalhista, né? E ligando finalmente aqui, para lhe passar a palavra, um comentário que foi feito aqui que eu achei interessante também, foi o Luiz Eduardo. Ele fala o seguinte: gostaria de saber a opinião dos palestrantes sobre o trecho do voto do ministro Luiz Fux para indeferir o pedido no sentido de que o sindicato não precisa ser envolvido na dispensa em março após reforma, porque terá que ser envolvido na suspensão dos contratos de um período transitório em estado de calamidade. Será que o Supremo também já não está trazendo essa nova onda aí para discutir todas essas questões no âmbito constitucional? É assim, muito legal. Assim, eu tenho uma visão de que o caminho para o futuro da interpretação do direito do trabalho como um todo, né, o direito constitucional do trabalho, a minha sensação é de que vai caminhar no sentido do Barroso. É a impressão que eu tenho, sabe? O Barroso, quando inicia o voto dele, ele fala de alguns princípios, né, que como ele vê o direito do trabalho, os fundamentos do direito do trabalho, que a gente nunca falou em sala de aula, né? É uma coisa assim, é um repensar o papel do direito do trabalho e do próprio poder judiciário, né? Ele fala do direito do trabalho como talvez o que eu entendi, né, como o mais fundamental é o direito do trabalho produzir empregabilidade e renda, né? Que é algo que a gente, pelo menos a minha sensação como juiz, que a gente dificulta, né? Porque acho que a gente, com essa interpretação mais tradicional e inflexível do direito do trabalho,
a ponto da gente não deixar um presidente de uma empresa que ganha 100 mil reais e tem carteira assinada, como eu já julguei um caso desse, o sujeito ganhava acho que 70 mil por mês, bônus de 1 milhão por ano, ele era o presidente da empresa e veio alegar pedir vínculo de emprego, depois de 15 anos com essa relação de trabalho que ele mantinha, né? Eu acho que quando a gente faz essas interpretações inflexíveis, a gente ajuda a destruir o direito do trabalho, né? Porque a gente passa por um tecnicismo cego, a meu ver, de encaixou nos requisitos, pum, é empregado, para perder de vista a própria função do direito do trabalho, o próprio objetivo do direito do trabalho, para que ele serve, né? E eu tenho certeza que o direito do trabalho não foi construído como a gente conhece na CLT, para quem ganha 100 mil por mês e é presidente de uma empresa e tem autonomia de vontade, enfim, tem a sua história, tem capacidade de negociar, tenho certeza como todos nós temos, né? Então, eu acho que o que a gente precisa aqui nesse momento é buscar algo que na área trabalhista a gente nunca teve intimidade, que é presunção de boa-fé. Aliás, eu estou vendo várias perguntas aqui que eu responderia com essa mesma afirmativa. Como comprovar que o sindicato se recusou? Como comprovar que isso? Como comprovar que aquilo? Né? Acho que a gente tem que buscar nessa virada, essa retomada ética, essa ideia da presunção de boa-fé. Então, por exemplo, você pega um sujeito que está lá há 15 anos trabalhando nesse modelo, né? E nunca teve problema, só ao final o sujeito resolve que é empregado. Não, isso não é de boa-fé, né? O sujeito que teve todas as condições durante os 15 anos de questionar esse vínculo, vai questionar ao final, quando lhe é interessante para ganhar mais ainda, né? Isso é contra o direito. É uma coisa que a gente tem que pensar isso é contra o direito. O direito do trabalho não pode servir para produzir um resultado que é contra os princípios elementares gerais do direito, e entre eles a boa-fé, né? Então, assim, esse desgaste do direito do trabalho é algo que está muito claro no Supremo hoje. O direito do trabalho aplicado inflexivelmente, de forma tradicional, me parece, como você falou, Gisela, que o Supremo já não quer mais. E eu concordo que o Supremo que começou a reforma trabalhista. O Supremo que primeiro... E olha só como as coisas são interessantes, né? O Supremo que primeiro valorizou a negociação coletiva, né? Lá no caso dos planos de desligamento voluntário. Então, foi o Supremo que falou, não, vale sim, né? Para depois isso virar lei e as pessoas irem contra a lei que é uma valorização, né? Aqui é tudo meio anacrônico, né? Então, eu acho que, assim, se a gente olhar para o tipo de julgamento que o Supremo vem produzindo e o tipo de entendimento que o Supremo vem tendo da área trabalhista, a tendência é a gente ter um direito de trabalho mais aberto, pensando mais na empregabilidade, mais em ser uma solução para que as empresas sobrevivam e tenham desenvolvimento econômico, do que para a gente estourar uma empresa por conta de um empregado aplicando inflexivelmente as regras. Tá? Agora, essa questão que o Lig levantou da popularização da inexistência de vínculo de emprego assim, isso está meio que óbvio, né? Assim, a gente nunca teve um contingente tão grande de pessoas sem emprego formal, né? E isso mostra a inadequação da nossa legislação. De novo, é o mesmo problema, da inadequação da legislação, né? Eu, como presidente de associação de magistrados, né, da ABMT, Associação Nacional, a nova nacional, né, eu tenho batido muito nessa tecla em todos os contatos que eu faço com os parlamentares, né? De a gente não ter só como é que se fala, uma orientação, uma bandeira de destruir o velho direito do trabalho, porque isso está sendo feito, né? Assim, essa destruição no bom sentido, né? De questionar o velho direito do trabalho, mas da gente ser propositivo, né? E de pensar num novo direito do trabalho. E um direito do trabalho que faça com que, de fato, a gente consiga alcançar o que hoje a gente necessita, que é a proteção do ser humano trabalhador. Em qualquer forma, a forma como ele trabalha, o vínculo que ele trabalha é menos importante hoje. O mais importante é ele ter aquela dignidade assegurada pelo mínimo existencial. Isso está ficando cada vez mais claro, né? E acho que a Justiça do Trabalho, se não acordar em tempo, ela vai perder esse bonde. Porque a gente teve julgamento no Supremo agora da constitucionalidade do transportador autônomo de carga, né? Que, enquanto relação de trabalho, me parece ok, perfeito, o sujeito não é empregado, até aí tudo bem.
Mas o que me assusta? É na lei lá ter a competência da Justiça Estadual para julgar os casos de um transportador autônomo de cargas, né, com o tomador de serviço. Eu nem cheguei a ler o voto, para ser sincero, ainda não vi o voto prevalecente, mas acho que também foi considerado constitucional esse artigo da competência da Justiça Comum. E é isso que me preocupa. Por quê? Porque se a legislação, a partir de agora, começar a desqualificar o trabalhador como tal, jogando para relações comerciais, relações cíveis, aí a gente destrói a área trabalhista mesmo. E não vai ser bom para a sociedade. Porque, de fato, a gente precisa desse esteio mínimo, né? O que a gente está vendo agora nos Estados Unidos está sendo muito interessante. É uma coisa para a gente refletir, né? Eles estão com dificuldade até de distribuir os benefícios, porque eles não têm um SUS, não têm né, um cadastro geral, eles têm dificuldade até de saber quem vai receber isso, né? E a gente precisa dessa participação do Estado, como o professor Manos falou. O Estado é fundamental para a gente conseguir esse mínimo necessário. E, a partir daí, livre iniciativa, mais abertura, né? E é isso que eu acho que a gente precisa evoluir. Tem um colega juiz aqui no Rio, que é também jurista, Fábio Gomes, acho que vocês conhecem, acho que ele já esteve no Cinza. Muito bom, né? E ele tem falado isso desde a reforma trabalhista. A gente tem que olhar para o novo direito do trabalho, que é o direito do trabalho que se preocupa em garantir o mínimo, que seria o artigo 611B da CLT, e, a partir daí, cada vez dar mais autonomia para as pessoas negociarem os seus interesses. Então, eu só vou um pouquinho além, né? Eu queria que fosse um novo, não o direito do empregado, mas um novo direito do trabalho lato sensu, que todos os trabalhadores tivessem esse mínimo e, a partir daí, vamos negociar. O ministro Barroso falou uma coisa muito interessante no voto dele também, que é a questão da autocontenção do Supremo. Quer dizer, ele falou, não tenho como dar uma liminar agora, quer dizer, simplificando bastante, porque quem estudou essa medida provisória e construiu essa medida provisória pertence a uma ciência que eu desconheço. Eu acho que me parece que os juízes do trabalho falta um pouco de autocontenção no judiciário trabalhista, porque, de fato, envolve muitas vezes outras ciências, em especial a ciência econômica, que é o que a gente está discutindo, na verdade, como decorrência dessas medidas provisórias, que nós não conhecemos mesmo, né? Basta ver nos grupos que a gente participa aí de WhatsApp, o que a gente recebe de estatística, de notícia de jornal de economista, enfim, falta um pouco, talvez, mesmo de autocontenção, né, professor Manos? O que o senhor acha? Olha, eu acho que nós somos vítimas, ou talvez coautores, de uma série de impropriedades. Eu estava ouvindo agora o Calvé falar e eu lembrei, você lembra da emenda constitucional 45? Da competência. Que já está uma moça, ela já tem quase 20 anos. Quando ela veio, eu comecei a ficar animado, Cagé. Eu pensava o seguinte, agora eu vou ser juiz do trabalho mesmo, eu deixo de ser juiz do emprego para ser juiz do trabalho. Eu vou cuidar das relações de trabalho subordinado, que é o que a gente fazia até agora, e vamos ampliar o leque de conhecimento e arbitramento de conflitos de outros tipos de trabalho. Além do pequeno empreiteiro lá da CLT, todo trabalhador. Agora o Calvé vira e diz, olha, o transportador, a lei diz que é a competência da justiça comum. E quem é a culpa? Nossa. Nós que fomos rejeitando. O juiz tinha que dizer, olha, o conflito aqui, o reclamante pediu vínculo, mas não é empregado. Ele é autônomo. Na condição de autônomo, ele tem quase tais direitos. É isso que nós temos que fazer. Agora, nós estamos abrindo mão. Então, nós não entendemos que a emenda 45 era uma guinada de 180 graus mesmo. Meses antes, estavam falando em fechar a Justiça do Trabalho. Teretetê, tem alguém que vem com essa brilhante ideia, né? Nas mais variadas posições do governo, não, vamos acabar com a Justiça do Trabalho. Ninguém vai acabar nada, porque só o que se arrecada de previdência aqui e de imposto de renda quebrava o país. Então, tem que aturar a Justiça do Trabalho, graças a Deus. Mas nós não percebemos que, além de não acabar, a competência aumentou muito.
nós continuamos com aquela cabecinha pequenininha. Todo mundo tem que ser empregado, senão vão fechar o meu posto de trabalho. Não é isso. Nós somos juiz de todos os trabalhadores. É para isso que serve a justiça. Senão, chamaria justiça do emprego e não justiça do trabalho. Quem botou o nome sabia do que estava falando. Nós é que não percebemos bem o espírito. Agora, precisa ter uma postura de honestidade, Gisela, de lealdade. Quando o Supremo diz, olha, em condições de calamidade pública, aquele inciso 6 do artigo 7º não merece a leitura que ele tem em condições normais. É para desfazer em cada um de nós esse certo oportunismo. Olha, está escrito, então é assim. Quando é a meu favor, é inflexível. Quando é contra mim, bom, mas merece uma interpretação, não é? Uma modulação. Não é assim. As coisas são como são. E nós temos que parar com esse é oportunismo mesmo, sabe? Essa visão cintura dura. Nós temos que compreender o conflito e resolver da melhor maneira. Então, precisa mudar a mentalidade mesmo. Sem uma mudança de mentalidade, não se vai a lugar nenhum. Quer dizer, na hora que se for redigir novas regras, é preciso que essas pessoas tenham um compromisso com a coletividade a quem vai se aplicar essas novas regras. E não com os interesses daqueles que o Solon lembrou, que estão no artigo 8º, não nos interesses privados de grupos que determinam que eu escreva assim, porque aí beneficia Tício ou Caio. Né? Agora não tem mais Tício ou Caio, ninguém chama isso. Né? É outros nomes que tem, mas beneficia. Então, o compromisso tem que ser com a coletividade, com a sociedade. Isso é ser socialmente útil. Né? É um conceito tão antigo que a gente precisa redescobrir. Sabe como é que chama isso? Honestidade. Agora, olha aqui, eu tenho que escrever um artigo para o Sérgio Pinto Martins, porque agora eu sou vítima, eu não posso dizer que não, porque eu estou sentado aqui. Então, escreve. É sobre compliance. Então, para encerrar esse bloco, eu quero dizer o seguinte, da minha participação. Quando ele pediu para escrever sobre compliance no direito do trabalho, eu fiquei lembrando, a minha mãe, que lia muito, e era filha de português, ela dizia para mim, e era carioca, torcedora do América, ela dizia o seguinte, meu filho, tenha compostura. Sabe o que é compostura em inglês? É compliance. Então, quer falar em inglês? Fala, eu estou deixando de ter preconceito, eu não sou tão xenófobo como já fui. Fala compliance. Mas entenda que isso é compostura. É saber se comportar em relação ao outro como você quer que o outro se comporte em relação a você. Menina, se isso der certo, vai ser um sucesso. Isso aí. Vou fazer uma observação. Assim, também me tocou muito fundo o voto do Barroso quando ele fala da autocontenção do Poder Judiciário, sabe? Porque eu também, assim, há muito tempo eu falo com meus alunos, assim, nós temos uma formação que assim é um corte, que é a formação jurídica, né? Quando a gente se arvora em entrar em debates em que o jurídico vai interferir em outras ciências, como economia, por exemplo, a gente não tem essa formação. Nem sociologia, a gente adora dar, né, professor? A gente adora nas nossas decisões dar uma passeadinha ali num Bauman, não sei o quê, mas nós não somos sociólogos também. A gente tem muita dificuldade, e aí também acho que a sociedade tem que compreender, porque às vezes vem desafios também que a gente não foi preparado para isso. Né? O nosso concurso é um concurso técnico, passou numa prova, né, fez ali a parte técnica, você no dia seguinte está lá sentado, apto a qualquer decisão. Então, acho que é uma reflexão profunda que a gente tem que fazer, rever até a forma dos concursos públicos, as matérias que caem nos concursos públicos, né? Essa formação, talvez, né, de economia, de sociologia, talvez seja... A gente tem que levar isso mais a sério para o juiz perceber os impactos da sua decisão, né? O consequencialismo também foi muito falado no Supremo nesse julgamento, o realismo, né? Porque, assim, e aí a gente vem de uma cultura, né, que eu posso falar, já sou
também sou antigo no justiça do trabalho, né? Sou juiz há 23 anos. E a gente vem de uma cultura lá atrás, onde o juiz bom era o juiz mão pesada, né? Que dava aquela condenação exemplar, né? Que sai no jornal. E aí os seus colegas te elogiam, e não sei o que, sei o que lá. Então, assim, é toda uma cultura, né? Para hoje a gente ter um poder judiciário que me parece que é o que o CPC quer, de um juiz que é muito mais um organizador da contenda, né? Para que os próprios atores possam ir buscando a solução, né? Do que provavelmente um juiz que é protagonista, né? Então, assim, são os negócios processuais, conciliações, né? Tudo leva para uma nova figura de juiz. E que, na hora que decidir, está lá na lei agora, né? Ele tem que ser consequencialista, eu tenho que pensar nos impactos da minha decisão. E isso eu acho que falta na área trabalhista, sim, né? A gente muitas vezes julga sem ter aquela noção exata do que vai acontecer, né? Porque a gente também não tem os dados, é difícil, né? E acho que existe assim uma certa facilidade de decisões muito duras, né? E que às vezes afetam a vida da empresa sem ter uma real noção do que está acontecendo, né? Então, eu acho que isso merece uma reflexão profunda. Eu acho que as escolas de magistratura tinham que bater nisso, sabe? Tinham que pegar esse voto do Barroso e a gente dissecar isso tudo para refletir cada frase do voto dele. Eu acho que a área trabalhista tem que refletir. Eu acho que é uma nova visão que me parece, se a gente pegar esse caminho, vai ser talvez a resposta que a sociedade quer. E aí a gente supera de uma vez por todas essa história de extinção dos seus trabalhos, né? Que todos nós sabemos que é uma grande bobagem extinguir, porque vai ter que jogar para algum lugar com as mesmas pessoas. Então, assim, não é mais uma questão ideológica, né? Mais simbólica do que qualquer outra coisa, né? Então, só fazer essa parte. Eu acho que o mundo jurídico como um todo está mudando, né? A questão da digitalização, acho que ela apressou a coisa agora, né? Eu acho que essa alteração tem que ocorrer até, e isso depois talvez seja matéria para um outro encontro, com o nosso diretor jurídico também, mas a própria grade curricular das faculdades vai ter que mudar nesse aspecto. As pessoas têm que aprender esses teóricos e essas teorias. Eu acho que a gente, de fato, eu li no jornal outro dia, alguém falou, a gente está precisando muito mais de filósofo hoje em dia do que de advogado e engenheiro. É verdade. O mundo do jeito que está hoje, a gente precisa interpretar para poder aplicar o direito. Interpretar antes a realidade, o mundo, os fatos, né? Talvez o direito já não caiba, esse direito de hoje já não caiba tão bem nos fatos, né? Mas, enfim, infelizmente eu vou ter que, de fato, encerrar aqui, porque já são 4h20. Queria agradecer muitíssimo, acho que tantos outros tivemos a sorte de poder ter o Calvé junto com a gente aqui, aí eu falo pelo Comitê Trabalhista de São Paulo, porque isso era um desejo já antigo de todo mundo, de ter essa conversa com você, Calvé, então, muitíssimo obrigada mesmo. O nosso mestre de sempre, nosso diretor jurídico do Cinza, professor Manos, muito obrigada de novo, que sempre nos socorre nas horas difíceis, e essa não deixa de ser uma delas, né? Uma delas. Cajé, muito obrigada também, acho que o César sempre patrocinando com a gente esses eventos, e a agência que o César tem hoje, nacional, consegue trazer gente do Brasil inteiro para discutir essas questões e torna a nossa realidade um pouco mais abrangente também, porque às vezes a gente vê o direito só de São Paulo e Rio, né? Posso falar 2 segundinhos, aproveitando aqui já? Por favor. 2 segundos só. Então, vai ser, Ligue, muito bom estar com você também aqui. Tudo, uma enorme satisfação. E uma coisa muito legal, né, Gê? Eu acho que vale a pena, que muitas vezes as pessoas não sabem, né? Mas aí a atuação conjunta que nós tivemos aí nesse momento desse julgamento no Supremo, a Gê, quando entrou em contato comigo, falou, poxa, vamos fazer alguma coisa, né, Gê? Você lembra disso? Para que fosse antecipado o julgamento, para que não ficasse para o dia 24. Nós temos um grande movimento aí, o César e o Cinza conjuntamente, falamos desde o pessoal da Secretaria do Trabalho, com o pessoal também em todas as esferas, aqui a AGU, soltamos o ofício, né, Gi? Isso que é importante, é a união, é esse diálogo, é buscar uma solução rápida e eficaz. Eu acho que é isso que a gente precisa fazer, estar sempre com esse diálogo aberto com todas as instituições, com todas as frentes aí, Calvé, então vai ser ótimo. Vou ver se a gente promove aí mais um encontro desse, né, uma reunião mensal, trazer o Calvé para nossa
a reunião Já mensal está na nossa reunião mensal. Exatamente, não, mas trazendo mesmo, assim, eu estou falando fisicamente para depois nós brindarmos a amizade aí, Calvê, todos juntos, tá bom? Bom, Gi, é isso então, e vou pedir uma coisa aqui a todos, aproveitar esse momento, que a audiência está muito grande aqui também, nós estamos fazendo uma enquete, também o César, sobre o impacto da Covid-19 na sociedade de advogados. E nós mandamos um questionário para todos os associados do César, foram do Cinza também, perguntando lá nessa enquete, assim, a gente fala que é uma enquete, não uma pesquisa, porque pesquisa tem toda aquela ciência, né? Mas realmente como as sociedades estão enfrentando esse problema com relação aos contratos de trabalho, aos recebimentos, o que vai fazer. E no dia 28 nós vamos apresentar o resultado dessa pesquisa, dessa enquete, perdão, na nossa reunião mensal do César, que será virtual também. E ali teremos o Binder também, que vocês que já esteve com a gente também no Cinza aí, em algumas ocasiões, que é professora do INSPER, e uma professora também da GV de Administração, para as sociedades verem como lidar nessa situação, nesse momento que vivemos. É isso então, gente. Obrigado, e desculpa eu ter me estendido demais aqui. Obrigada, Cagé. Eu vou passar, então, para o nosso vice-presidente do Rio de Janeiro encerrar o evento. Por favor, que está com você. É só agradecer de novo demais, Otávio, professor Manos, é um prazer enorme, Cagé, é sempre bom estar com você. Enfim, as reuniões para o pessoal do Rio têm sido muito bacanas, acho que a gente transformou elas em reuniões divertidas, todo mundo gosta de se encontrar. Acho que é legal que a gente tenha conseguido fazer Rio e São Paulo juntos. Eu vejo aqui na lista uma participação muito grande do pessoal aqui do Balneário. Então, um beijo para todos, um abraço, obrigado demais ao professor Manos e ao Otávio Calvê, a Gi, ao Cagé, ao Cacá, que já saiu, coautor aí do artigo citado no Supremo. A gente estava pensando em fazer uma sessão virtual de autógrafos aqui, mas ia bagunçar. Mas vocês estão com tudo, né? Vocês estão com tudo, né? Estão podendo demais. Enfim, eu acho que é bacana a gente poder encontrar, é bacana poder conversar. A gente está, graças a Deus, com muita coisa para conversar nesse período. Acho que o advogado trabalhista não está nem advogado, nem juiz, nem ministro. Né? A gente está com bastante atividade intelectual, pelo menos. E, de novo, prazer enorme ter vocês aqui. Prazer enorme ter esse público de quase 100 pessoas, ou 100 e poucas pessoas, mais o pessoal que foi para o YouTube. Em algum momento eu comecei a mandar o link do YouTube aqui para um monte de gente que não estava mais conseguindo entrar no Zoom. Enfim, eu acho que isso é bacana, isso é super reconhecimento do bom trabalho, né, Gi? Então, é isso aí. Isso aí. Agradecer, desejar uma ótima semana para todos e o próximo virá em breve. Isso aí. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Até logo.